Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. Glória a Deus. Que bom estar com vocês, queridos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa. Que Deus abençoe o seu coração. Queridos, nós estamos aqui desenvolvendo uma série sobre o tema A Esperança Não Se Confunde. No meio de tanta desesperança, nós temos que profetizar e liberar a esperança viva, a realidade da esperança produzida pela vida de Cristo em nosso interior. Então, Deus nos deu essa direção, no meio de tanta confusão, de tantas coisas, levar os amados a entender um plano e um propósito de Deus. Glória a Deus. Muito bem, eu estava na reflexão de número 2, falando acerca da divisão do reino de Israel, quando 10 tribos foram embora para o norte e 2 tribos ficaram ao sul. Havia uma aliança feita entre Deus e os filhos de Judá para que permanecessem no propósito. Porque a grande questão é quando você chega no propósito, é você permanecer no propósito. Então, a permanência no propósito, muitas vezes, amados irmãos, tem grandes dificuldades. Por quê? Porque o vento sopra no propósito. E então, ali, os filhos de Israel conseguiram permanecer no propósito apenas por 100 anos. E a geração que terminou os 100 anos, elas conseguiram cumprir o propósito. Mas a próxima geração, depois dos 100 anos, elas começaram então a desviar o plano. Aquela geração já não tinha o mesmo temor da geração mais velha. E essa é a grande preocupação dos nossos dias. A minha geração já tem anos de pregação do Evangelho. Mas o que eu estou passando para a próxima geração? Será que a próxima geração vai entender o legado deixado, a revelação profunda deixada e vai conseguir manter essa visão? Essa é a grande preocupação. Estávamos conversando sobre isso com alguns colegas de ministério e pensando na profundidade desse negócio, né? Hoje nós vemos aí grandes confusões nas igrejas, inclusive nas megas igrejas, que já se dividiram. No seu princípio foi uma grande bênção, mas agora a segunda geração já não conseguiu manter o princípio, né? E essa é a grande questão. Parece que existe uma guerra espiritual, satânica, para então mover de forma que o princípio não seja preservado, né? E a preservação do princípio tem que ser uma realidade. Por isso, a minha preocupação é que os nossos amados ganhem a realidade da palavra, porque eu entendo que uma vez ganho a realidade da palavra, ela tornou-se o nosso DNA. A partir do momento que a palavra tornou o nosso DNA, então não vai haver mudança. Então pode ventar o vento sul, o vento norte, o euroaquilão, pode ventar qual vento que seja. O que vai acontecer? Nós permaneceremos firmes no propósito. A grande questão é permanecer firme no propósito, porque o processo revelou o propósito. E muitas vezes nós chegamos no propósito e agora estamos sendo tentados a sair do propósito. Você pode pegar isso e generalizar na sua vida. Pode espiritualizar, levar isso para arrebatamento da igreja, levar isso para a vida prática, levar isso para a vida pessoal, social, econômica, sentimental, conjugal, enfim. Você pode pensar muito sobre isso, né? Existe aí um caminho grande, aberto para o pensamento acerca disso. Então, amados, os filhos de Israel, a geração primeira, ela prometeu, a geração pós-divisão fez uma aliança, certo? Nós ficaremos firmes. Passou 100 anos, a próxima geração já não quis mais seguir o caminho. Então, quando a nova geração acionou a sua vida prática, desobedecendo o princípio, né, não entendendo o propósito, o que aconteceu? Deus, então, permitiu que Nabucodonosor sitiasse Jerusalém. Nabucodonosor fizesse ali um sistema de cativeiro e começasse a levar, então, as pessoas cativas para a Babilônia.
Amados, o cativeiro babilônico não foi uma luta do diabo, foi uma permissão de Deus. Eu quero deixar bem claro para você que existem muitas coisas na nossa vida que acontecem porque Deus permitiu. Porque muitas vezes nós quebramos um princípio e lá no princípio nós não entendemos o plano central de Deus, certo? Então, de repente, Deus permite. Agora, Deus está permitindo o cativeiro para os filhos de Judá, para aquela tribo que ficou fiel, e aquela tribo tem um histórico geracional, certo? É muito importante analisar o histórico geracional. Quando você vai para um lugar, vai estudar uma cidade, vai estudar um propósito, quem sabe é uma estratégia de alguma coisa na sua vida, você tem que estudar a questão geracional. Como é que veio da geração passada? O que aconteceu com o pai, com a mãe, com o avô? Certo? Em todos os sentidos, acho que nós temos que ser muito analítico, nós temos que analisar, nós temos que pensar, nós temos que parar e pensar. Porque existem princípios quebrados, e quando se quebra um princípio, então o propósito fica com problema. Deus tinha um propósito com eles. Agora eles quebraram o princípio ali da aliança com Deus, e então Deus permite o quê? Permite agora o exílio. O exílio foi mal? Não, foi bênção. Porque todo tratamento é bênção. A Bíblia diz que o pai prova o filho que ama. E o amor do pai está derramado sobre os seus filhos. E isso é extremamente profundo e maravilhoso, glorioso. Então, eu queria lembrar a você que nesse tempo, nesse período em que a geração mais nova está agora sofrendo uma pressão de quebrar um princípio. Então Nabucodonosor chega e sitia Jerusalém e começa a levar o pessoal cativo. E o que acontece? Nesse momento levanta profetas. Temos que tomar muito cuidado nessa questão. Levanta profetas. E os profetas que levantaram começaram a profetizar assim: olha, essa luta vai passar rápido. Olha, sabe o que vai acontecer? Eu vou quebrar o jugo de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele é ditador, eu vou quebrar ele, eu vou destruir essa questão. Parará, parará. Gente, eu fico olhando para o cenário nosso hoje no mundo, né, o cenário político mundial, eu vejo uma coisa igualzinha a de Nabucodonosor acontecendo. Então existem os esquerdas, os direita, os extrema direita, extrema esquerda, existe uma guerra, uma briga, né? E muitas vezes as pessoas profetizam: vou derrubar esse governo, vou levantar esse. Gente, eu não dou muito ouvido para esse tipo de profecia, não. Eu entendo e compreendo que Deus, ele permite tudo o que ele quer permitir. O povo tem o governo que merece, e se Deus tiver de provar o povo pela dureza de coração, ele vai permitir um governo duro como o Nabucodonosor. E aquele sítio, amados irmãos, aquele cativeiro foi uma permissão de Deus para o tratamento da nova geração. Porque se essa nova geração atentasse para o princípio geracional, eles não passariam pelo cativeiro. Deus teria feito de forma diferente. Agora, como eu estava dizendo, o problema são os profetas que se levantam. Os profetas entre aspas. Hoje, a cada esquina tem meia dúzia de profeta, né? Eles moram em casas ageminadas, então está cheinho de profetas. E muitas vezes esses profetas, às vezes eles confundem. Porque eu entendo o seguinte: existem profetas e profetas. Eu mesmo somos tais. Mas existe muita confusão na mente dos profetas. E ali, naquela questão do exílio, começaram a profetizar. Levantou um deles e falou assim: vou quebrar o jugo de Nabucodonosor. Se você ler o capítulo 28, você vai ver aqui que esse profeta, ele levantou e falou assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Como isso? Sendo que era Deus que estava permitindo que o rei da Babilônia levasse a geração dos filhos de Israel para o exílio, porque eles tinham desobedecido. Então essa profecia, ela estava contra o propósito de Deus, contra o plano. E aí ele diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, né?
em 2 anos, trarei de volta a esse lugar todos os utensílios do templo do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Verso 4. Também trarei de volta para esse lugar Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Gente, o povo estava indo para o exílio, né, que foi várias etapas de gente, não foi todo mundo uma vez, e o profeta então começou a falar que ia haver uma mudança. É como quando aconteceu a pandemia aqui no mundo, por exemplo. Eu me lembro que quando aconteceu a pandemia, surgiu profetas dizendo, não, em 2 meses acaba, isso aí é rapidinho, acaba, tal, fica tranquilo, Deus vai ministrar. Queridos, passamos um grande aperto com a pandemia, né? Então deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem um tempo determinado para todo o propósito. Não importa, gente, o que esteja acontecendo com você no propósito. Se você está no propósito, eu quero dar um conselho profético para você. Fica firme no propósito, tá? Quem revelou o propósito para você? Foi o processo. Tem processo de 30 anos que revelou o propósito para você agora. Tem processo de 10 anos que revelou o propósito para você agora. Então você tem que ficar firme no propósito. Se você ficar firme no propósito, você vai ter um final feliz no propósito. Então os filhos de Israel foram para a Babilônia porque não ficaram firmes no propósito. Tá bom? Vamos orar, guarda aí que eu continuo falando sobre esse tema maravilhoso. Pai, muito obrigado por esse momento. Abençoe grandemente as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos, sustentando a cada um poderosamente. Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.